Sabe por que que a sua vida pode estar assim, ó, meio chatinha? Ou então você vive ansiosa para ver se o seu negócio vai continuar dando lucro, se você vai continuar empregada, se você vai ter dinheiro, se vai pintar alguém legal na sua vida, para você ter sempre ansiosa. Ou então deprê, porque você acabou um relacionamento, ou porque você não tá satisfeita com o seu trabalho. Sabe por quê? Porque para você hoje é dia 26 de junho. O que que é o dia 26 de junho? Ah, é o dia perto do final do mês, que vai virar um mês para você pagar as contas, e aí você vai receber o seu salário, e aí você vai ver o que que dá para fazer e pronto, né? O resto vai depender de você, do seu esforço, da sua beleza, do seu carisma, da sua competência. Tudo depende só de você, não é mesmo? Só que não, né? Só que não. Sai dessa vida chata, porque hoje não é 26 de junho. 26 de junho é um falso calendário que foi criado para o cobrar impostos e você pagar as contas. Aí sim. Agora hoje é o dia que começa uma nova onda encantada. A onda encantada da semente magnética. 13 dias. 13 dias para você plantar uma nova vida para você. Hoje também estamos no Castelo da Magia, o Castelo da Transformação. Vem para o mundo encantado, aonde o poder criativo do ser humano é possível. É possível você criar a sua própria vida. Então vem para cá. Prepara seu chazinho, presta bem atenção no vídeo de hoje que não tem dever de casa, que é para você começar a mudar sua vida já. Roda a vinheta para você se arrumar aí, tá? Então, gente, vamos lá. Hoje começa a onda encantada da semente. A onda encantada da semente, ela começa a acontecer logo depois da onda encantada do macaco. Então, esses 13 dias que acabaram de acontecer, para quem segue o canal, né, e já faz o seu diário, que acompanha as sincronicidades da vida e anota para poder perceber a sequência, a onda do macaco, ela foi meio assim, cheia de altos e baixos, né? O macaco apronta. E tudo bem ser de altos e baixos, porque afinal de contas a vida ela é movida por essas mudanças. O que não é legal é quando esses altos e baixos têm uma distância muito grande, né? Ou você tá muito eufórica ou você tá muito deprê. Aí não é legal. E outra coisa também, que a gente sabendo que hoje é o dia de uma nova onda encantada, que vivemos num mundo encantado da criação e da atividade humana no planeta Terra, é a gente também ter uma outra perspectiva da vida, perspectiva mais leve, que a vida é parceira, que a vida tá sempre tecendo com o que a gente sente, pensa, quer e faz. Aí é uma questão interessante da gente prestar atenção. Por quê? Porque a vida é parceira com o que a gente pensa, sente, quer e faz. Porém, antes de fazer com o que a gente pensa e com o que a gente sente, é aí que a gente cria. Observando os nossos pensamentos, administrando esses pensamentos, porque pensamentos geram emoções, e aí, administrando o que a gente sente, a gente vai vibrando numa outra frequência, na frequência dos pensamentos e das emoções que a gente quer realmente sustentar sentindo. Aí sim, aí é que a magia rola. Então, bora ler essa onda encantada que vai rodar agora nesses 13 dias para a gente ver, né, quais são os melhores pensamentos e sentimentos de acordo com a melodia que o tempo está frequenciando para a gente. Vamos lá. Hoje é a onda encantada da semente. O primeiro tom da onda encantada é o tom do propósito, é o tom que unifica, é o tom 1. Então, o poder do 1, ele unifica, ele atrai,
ele atrai que propósito? O propósito do selo da semente, que é esse selo amarelinho que você está vendo aí. E hoje também é uma lua crescente, então olha que legal. A gente está começando a onda encantada da semente que fala, olha, para você semear a vida que você quer, você tem que começar trabalhando com o fortalecimento do foco na sua mente. Foco, concentração, para que você então comece a perceber as oportunidades que a vida vai te oferecer. Então esse é o primeiro tom dessa onda encantada que está dizendo isso. Vamos embora atrair foco? Vamos embora praticar o foco para poder atrair, para você começar a perceber? Eu já expliquei isso, mas eu faço questão de explicar de novo, porque eu sei que tem muita gente nova no canal. O que acontece quando você trabalha na administração do seu pensamento e, por conseguinte, na administração da sua emoção? Acontece o seguinte, olha, eu não sei se você já ficou grávida, mas quando uma mulher fica grávida, ela passa a encontrar um monte de grávidas na rua. Sabe por quê? Não foi porque as grávidas fizeram um complô para ficar rodeando essa mulher que acabou de saber que está grávida, não. É porque a percepção dela fica ampliada para mulheres grávidas, porque ela está pensando e vibrando nesse estado de gravidez que ela se encontra. Isso também acontece com os homens pelos quais a gente se apaixona. A gente começa a ver, né? É ele? Não, não é. Parecido, mas não é. Porque a gente está pensando, porque a gente está sentindo, porque a gente está vibrando naquela figura. Então a gente começa a alterar a percepção, percebe? Então, o que a gente pensa e o que a gente sente altera a nossa percepção. Então não é brincadeira que você pode realmente construir a sua vida em cima daquilo que você quer. Só que há de se trabalhar o foco no seu pensamento e no seu sentimento daquilo que você quer vibrar, para você então poder atrair. Então tá entendido? Essa é a onda da semente. O propósito desses 13 dias é isso, olha, focar e concentrar naquilo que você quer para que você possa perceber as oportunidades que vão surgir na sua vida a partir dessa vibração e frequência que você vai estar focalizando através daquilo que você pensa, sente, quer e faz, tá certo? Aí que acontece? A gente tem o segundo tom. O segundo tom de uma onda encantada é o tom lunar. E nesse tom lunar, a gente tem o selo da serpente. O tom lunar é o tom que desafia, é o tom que traz aquela, sabe, aquele desafio que a gente pode até entender quase que como um obstáculo, mas obstáculo é para ser superado, né? O desafio não. O desafio, ele é para ser estabilizado. E qual é o desafio que esse tom lunar apresenta? É o selo da serpente. O selo da serpente, ele fala da ação de sobreviver e do poder da força vital para se alcançar a essência do instinto. Então, o que acontece, gente? O nosso instinto de sobrevivência vai estar com a força total para a gente agir. Como é que a gente age quando a gente age pelo instinto? A gente age na reação. A gente age sem pensar. A gente age na intenção de sobreviver. Ou eu vou caçar, ou eu vou fugir. Então, esse é o desafio dessa onda encantada, tá? Você vai sentir isso, porque é instintivo, é natural do ser humano. Você vai numa situação assim de preocupação, como por exemplo, que é o que o falso calendário provoca na gente, né? Dia 26, ai meu Deus, estou terminando o mês. Então, diante dessa provocação, você vai querer ansiosamente agarrar alguma garantia de que você não vai perder seu emprego, aí você trabalha demais, ou então você se dedica demais da conta, se estressa, arruma um burnout, né? Ou você tem medo de perder alguém, aí você fica ali ansiosamente querendo saber o tempo todo se tá tudo bem, se não tá, se a pessoa tá contigo, se continua gostando de você e tal. Enfim, o instinto vai provocar. Mas esse é o desafio de toda esta onda encantada desses 13 dias. Então, o que a gente faz com o instinto? Bom, o tom
do desafio, ele traz como ação a estabilidade. É estabilizar. Para você poder segurar essa polarização. Como é que a gente segura? Como é que a gente estabiliza uma polarização, gente? Admitindo os dois lados, sabe? Admitindo que realmente você quer aquele trabalho, aquele dinheiro, aquele lucro, aquele emprego, mas você sabe o que você está sentindo aqui no fundo, é medo de perder. Não é dúvida da sua competência. Aí você entendeu os dois lados, aí fica fácil de você achar o meio da balança. Tá, então é medo, então tá bom. Vamos embora, segurar o medo, porque o medo é uma emoção instintiva de proteção, mas eu não tô assim correndo esse risco de vida, que geralmente o poder desse medo coloca a gente nesse grau, né? Que a gente vai pro outro lado com unhas e dentes. Não, bora estabilizar. Relacionamentos é a mesma coisa, né? Não, o outro tá lá, existe sempre, sempre existirá o risco de tudo dar certo, de tudo não dar. Mas existe uma ansiedade do lado de cá, de acordo com o grau de emoção e de sentimento que eu tô vibrando aqui por quem está do outro lado. Então tá. Então, fica fácil de eu equilibrar quando eu reconheço os dois polos de uma ação, de um momento na minha vida, né? Então, aí a gente vai para o outro tom. Olha como é que a gente vai construir. Isso tudo na sequência dos quins. Quins é o nome que a gente dá para os dias, tá? Aí a gente vai para o outro selo, que é o selo do Enlaçador de Mundos. Quarta-feira é um dia de Enlaçador de Mundos. Então, olha que ajuda, né? Já que ficamos polarizados no nosso instinto, né, do que eu quero muito, tenho medo de perder, então eu vou, né, corro o risco de ir instintivamente atrás, o Enlaçador de Mundos, ele traz a vibração daquele que sabe enlaçar mundos, né, daquele que sabe que é difícil segurar a nossa onda de vez em quando. Então, o que ele ensina pra gente? Ele ensina que a gente possui a ação de igualar. O que seria igualar? É dar o mesmo peso para os dois polos, né? É aquilo, tem o outro e tem eu. Então eu valho tanto quanto o outro. Daí eu já tenho essa ação. O poder do Enlaçador de Mundos é a morte. A morte do Enlaçador de Mundos, ele diz o seguinte: nada é permanente. Sabe? Nada é permanente. Então, aceita que a cada vez que há uma transformação, é algo novo que vai surgir. A natureza ensina isso pra gente, o tempo todo. É muito importante que a gente aprenda com os movimentos da natureza, porque o nosso planeta Terra mostra o quanto ela sabe, na sua essência natural, se sustentar apesar de tantos descaminhos, não é mesmo? Então, a gente precisa começar a incorporar essa lição da natureza, que fala que a morte é a grande garantidora, no sentido da transformação, a morte é a grande garantidora da sustentação da vida. Percebe? Então, olha, a gente iguala os pesos, a gente aceita essa transformação e sabe qual é a essência que a gente alcança com esse selo do Enlaçador de Mundos no tom elétrico do serviço? Ou seja, todo esse movimento que está começando agora nessa onda encantada, ela tem esse serviço a prestar para nós, que é essa sabedoria do Enlaçador de Mundos. Então, na medida que a gente iguala o valor das duas pontas, na medida em que a gente admite que a transformação é a grande força de sustentação da vida, a essência do Enlaçador de Mundos, sabe qual é? A oportunidade. E para a gente entender direitinho a qualidade dessa oportunidade, vamos procurar entender aqui, através do tarô e do tabuleiro, qual é o arcano maior que representa o selo da semente. Vamos lá. Você tem ideia de qual é o arcano maior do tarô que representa o selo da semente? Aquele que semeia uma nova vida, uma nova oportunidade na nossa vida? Pois bem,
é o selo da justiça, pasme. A justiça que no tarô popular todo mundo gosta de dizer quando ele sai no jogo, né? Olha, você pode estar tendo problemas com a justiça. Ou então, né, na leitura popular, é uma situação kármica. Pois bem, então o que é uma situação kármica, se não aquele padrão de situações que acontecem na sua vida justamente para mostrar para você o que é que você está vibrando e frequenciando dentro de você. Então, situações kármicas do tipo, né, aquela que a gente gosta de falar, eu tenho o dedo podre, né, em relação a relacionamentos, que quer dizer que a pessoa sempre escolhe aquele parceiro que acaba, que não vai dar em nada, ou que vai repetir o padrão de relacionamentos anteriores. E isso em relação a outros exemplos, situações que se repetem na nossa vida. Muito bem, essas situações, elas vão se transformar num grande portal, que é o significado esotérico do arcano maior da justiça. A justiça não é karma, a justiça é portal. Portal, como que ela funciona como portal? Quando a gente percebe o que é que há dentro de nós que atrai aquele padrão de relacionamento, de trabalho, de emprego, de amizade, de tudo aquilo que se repete na nossa vida que a gente gostaria que não se repetisse. Então, quando eu percebo qual é o complexo afetivo emocional dentro de mim que atrai aquela situação, eu encontrei os dois lados da balança, eu encontrei os dois polos. E aí eu posso visualizar, vislumbrar o caminho do meio. Quando eu vislumbro o caminho do meio, eu passo pelo portal que a justiça representa para mim. Percebe? Por isso que é importante, durante todo esse ano, eu não me cansei de repetir várias vezes, durante todo esse anel que nós estamos vivendo. Anel é o nome que a gente dá ao ano do falso calendário. Enquanto a gente chama de anel o período que a Terra leva para dar uma volta inteira em torno do Sol. Esse anel, segundo a lei do tempo, que você está começando a seguir agora, é o anel da Lua autoexistente. Então, nesse anel, a gente entendeu que a Lua autoexistente significa todas as emoções que surgirem em torno de você nas situações de passagem. Não aponte o dedo para ninguém e dê passagem. Seja uma alegria eufórica, seja uma tristeza contundente, não aponte o dedo para ninguém. A alegria é sua e a tristeza é sua. E tente, então, dar passagem, deixar fluir e limpando o campo aberto. É um campo aberto. O nome do arcano maior da justiça esotérico é um campo aberto, para que novas oportunidades possam ser trazidas até você. Porque repara que o ternário que esse arcano da justiça tá. Ele tem aqui o mago, né? O mago é esse que administra o que pensa, o que sente, o que quer e o que faz. Na medida que ele administra segundo a sua vontade, que é o que essa capa do mago representa, não desejo. O desejo é o instintivo que está lá representado no selo da serpente, no segundo tom dessa onda encantada. A vontade é aquela que vem da consciência. Então, na medida que eu desenvolvo a consciência sobre o que eu penso, sinto, quero e faço, eu posso agir segundo a minha vontade. E aí, se eu ajo segundo a minha vontade, eu faço a magia. Eu vibro no que eu quero e, consequentemente, vem o arcano do diabo aqui embaixo dizendo: você atrai. Você atrai para você tudo aquilo que você aqui no mago pensa, sente, quer e faz. Porque você vai botar em ação, você vai colocar em ação a lei da justiça, que é o branco no preto. O universo, gente, não lê cartinha. A gente escreve cartinha do que a gente quer, que é para fazer a gente vibrar e sentir e pensar naquilo que a gente quer. Mas o universo vai corresponder ao que a gente sente, pensa e quer na frequência, na vibração e na frequência que a gente vai emitir. Percebe? Então, assim eu acho que ficou bem mais claro como que a gente pode agir na nossa psique para transitar durante essa onda encantada da semente. Enquanto que a onda encantada da semente, nessa lei do tempo, ela funciona toda numa oitava acima. Ou seja, a gente não vai, na verdade,
semear na nossa psique o que a gente quer. Porque o tempo, ele está aberto para essa semeadura. O que a gente precisa é, a partir daquilo que eu coloquei na minha mente e vibrei no meu sentimento do que eu quero e do que eu penso que eu quero, eu perceber as sincronicidades que vão se apresentar. Porque as sincronicidades que se apresentarão, elas são sementes, elas serão sementes da próxima onda encantada no próximo castelo. Percebe? Porque é um processo, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente aqui não funciona com aqueles vídeos da lei da atração em 3 passos. Nada é em 3 passos. Tudo que a gente construiu hoje, inclusive, vem de várias gerações anteriores e situações anteriores e nossa história de vida. Então, é um processo. Mas é um processo que, se levado a cabo, transforma sim. Transforma porque vai transformar o quê? A sua vida? Não. Vai transformar a sua personalidade. E como eu gosto de lembrar Joe Dispenza, que trabalha com esse processo de transformação e lapidação da personalidade e trabalha com cura de doenças, ele afirma de uma forma muito inteligente que quando uma pessoa cura uma doença, ela não curou uma doença no seu corpo, ela deixou de ser aquela pessoa doente. Então, é disso que a gente fala aqui, de alquimia, de realmente lapidar a sua personalidade, o seu ego, para que você se transforme na sua melhor versão e faça da sua vida uma obra de arte, tá certo? Então, vamos adiante. Aquele velho ditado, né? Para cada janela que se fecha, uma porta se abre. Não que algo vá morrer neste momento, mas é para a gente ter esse serviço, para a gente ter essa disponibilidade para as transformações que venham a ocorrer na nossa vida, no nosso métier, nesse momento, até mesmo no nosso pensamento, para a gente perceber que é uma grande oportunidade que a gente está, nesse momento, tendo à nossa disposição a partir do enlaçador de mundos, que enlaça um mundo no outro. O mundo que se foi é um mundo que vem ao mesmo tempo. Depois, no próximo selo, nós temos o selo queridíssimo da mão. Eu sou mão, né? Então, eu tenho, assim, essa apreciação por esse selo. Porque mão realiza. E a mão está no tom alto existente. O tom alto existente é o 4º tom dessa onda encantada. O 4º tom dessa onda encantada é aquele que traz a forma, né? É aquele que 4 é o plano. Então, o 4, ele define, ele mede, ele traz a forma. Porque, veja bem, como eu falei, todos esses selos, eles agem e a gente vai saber aproveitar melhor essa sabedoria dos selos se a gente perceber que toda essa orientação se passa na nossa mente, tá? Por isso que ficar conectado o tempo todo, ficar pegando informação o tempo todo, ficar lendo o tempo todo, ficar falando o tempo todo, ficar ouvindo o tempo todo, é uma coisa que afasta você da sua própria natureza. Porque você precisa se ouvir. Você precisa conhecer os seus pensamentos, você precisa conhecer seus sentimentos, que é para você poder administrá-los. Porque é nesse lugar, é no lugar do que você pensa e do que você sente, que vai produzir as suas atitudes. E as suas atitudes é que vão provocar uma reação em sentido contrário, tanto das pessoas quanto do universo. Então, se você está distraída, só olhando para o mundo aqui fora, do que você pensa e sente, você tá completamente na Matrix, manipuladaça, entendeu? Então tem que parar, por isso que eu digo, sem meditação não tem solução. E lembra, meditar não é atingir o nirvana do silêncio absoluto. Meditar é, a princípio, suportar a tagarelice da sua mente. Porque quando você está suportando a tagarelice da sua mente, você está conhecendo os seus pensamentos. Sacou? Ai, é insuportável para você ver como é que anda aí essa maquininha de pensar, né? Então, para começar a ficar suportável, bora deixar os pensamentos passarem. Por isso que aqui no canal a gente pratica meditação em cada mudança de fase de lua. Hoje, a propósito, é uma mudança de fase de lua. Hoje é a lua crescente do Sol em Câncer. Então, olha que legal. A lua está crescendo, está com a energia do Sol que está em Câncer,
aumentando, fomentando em nós a sensibilidade para as nossas próprias emoções. Ah, garota, agora a gente vai ficar tipo, sabe, a flor da pele com as nossas emoções. Isso pode ser muito ruim se a gente estiver vendida para as informações do mundo lá de fora, mas pode ser muito bom se a gente estiver atenta para o que a gente sente, pensa, quer e faz, e mantém ali, né, uma administração. Não gosto da palavra controle, não, mas uma administração, porque não tem jeito, a gente não controla a emoção. Tá aí a serpente no tom 2 lunar que não nos deixa mentir. Instinto é instinto, ele vem que vem, né? A gente não controla, mas a gente pode administrar, a gente pode ter consciência do que sente e aí sim escolher, né, o que vai sentir para poder equilibrar essa emoção, essa água. Eu posso controlar a altura do fogo para controlar a ebulição dessa água interna nossa, que a água significa emoções, para quem acompanha aqui no canal, certo? Então, o que a gente tem no selo da mão? A gente tem que a mão, ela tem o poder de realizar e a ação de conhecer. Então, é isso, gente. A ação é conhecer, tá? Então, bora conhecer o que a gente precisa conhecer para plantar essa semente. É foco, lembra? Foco, concentração e percepção. Então, eu preciso conhecer aquilo que eu quero para focalizar na minha mente o pensamento que eu quero, tá? Aí, o que acontece? Aí você realiza, porque o poder da mão é realizar. E aí, eu lembro sempre, realizar é sacar. É ter a intuição, é ter, uau, é isso, sabe? Realizar não é manifestar, criar alguma coisa no papel. Nessa criação, nessa construção criativa do nosso destino, a gente está agindo sempre no pensamento, e o pensamento, nesse nível que eu estou falando de que a gente observa o que pensa, no nível do observador, a gente está trabalhando com a alma, tá? Com a alma humana. Então, nesse nível da alma, a gente quando realiza é porque caiu a ficha na mente racional e a gente conseguiu dar nome aos bois, vamos assim dizer. Aí você começa a sacar, né, o que é que você precisa, o que vai definir, conceitualizar na sua mente o que é de verdade o foco para você nesse momento de onda encantada. Então, a gente vai até aqui, até esses 4 primeiros hoje, e depois eu sigo mais tarde com os novos vídeos para a gente seguir, porque aqui a gente está no princípio, a gente está estabelecendo a ação dessa onda encantada. E tem uma outra informação muito legal sobre essa onda encantada que eu quero trazer para vocês, que é o lugar que ela está no Tzolk'in. Se você quer saber direitinho o que é Tzolk'in, vai aqui no canal e procura um vídeo que explica direitinho o que é o Tzolk'in, tá? Pra gente não se estender demais agora e você poder captar a força total desse momento semente que a gente está vivendo. A onda encantada da semente, ela começa aqui, olha. Aqui tem o selinho da semente e toda a onda encantada começa no tom 1, que é o tom magnético. Então, hoje é o Kim 144. Essa onda encantada, ela vai transitar por todo esse canal aqui até o 13, olha, tá vendo? 156 é o 13. Então, essa onda encantada, ela é cheia de quadradinhos verdinhos, tá vendo? Sabe o que são esses quadradinhos verdinhos? Eles são portais de ativação galáctica. Porra, Cláudia, mas o que é um portal de ativação galáctica? Um portal de ativação galáctica é um portal de alinhamento. Existe, assim, um fluxo, um túnel de luz que ativa, né? Chega desde o ponto central da galáxia até onde nossos pés tocam o chão, tá vibrando essa energia, tá chegando esse pulsar. Então, a gente tem, como eu falei, a gente age na alma, né, na mente humana. Então, a gente tem aí todos esses dias para trabalhar mais com a nossa intuição, sacar, sabe? Como é que anda a nossa intuição, receber informações, ter downloads, fundamental meditar. Hoje mesmo entrou no ar aqui no canal às 18 horas a meditação da lua crescente do sol em Câncer. Então não perca, põe o earphone, liga a meditação e senta ali, não sei quanto tempo, acho que tá 20, 30 minutos. Mentira que você não tem 30 minutos para meditar, porque às vezes você pega o celular e passa ali 40, 50 minutos só rodando.
Só rodando, né? Não, quando você vai ver, nossa, 40 minutos. Então, pega esses 30 minutos e põe qualidade criativa na vida que você quer e descarrega essa vida dos seus ombros, certo? Então, é isso. A gente tá aqui, olha, nesse momento do Tzolk'in, tá? A gente já tá na segunda trilha de 10 portais de ativação galáctica. A gente teve um refresco agora, né? Nessa coluna mística, que é a coluna sem portal nenhum. Então a gente pôde, de certa forma, pensar relaxadamente, observar a nossa vida no ponto zero da existência, uma certa calmaria, a não ser agora pela onda do macaco, que mostrou, né? Na verdade, o macaco mostra pra gente alguns altos e baixos, mas não necessariamente partiu de nós viver esses altos e baixos da onda encantada do macaco, e isso eu quero checar com você. Com você também foi assim? Comigo, nessa onda do macaco, eu vou encerrar falando dela, porque eu quero que você cheque comigo. Comigo eu senti que na onda encantada do macaco, eu não tive assim muita... Eu não fui tão atuante quanto eu achava que poderia ser. Eu pude atuar naquilo que eu percebi que estava acontecendo comigo, né? Assim, tipo uma macaquice da vida. Falar, ai, mas como assim isso aconteceu? E aí eu tive que usar de magia para não levar muito a sério e para trabalhar com a minha própria ilusão de perceber que aqueles altos e baixos, ou que aquela surpresa que aconteceu comigo na onda do macaco, era uma ilusão dessa vida ilusória que a gente vive. Por que ilusória? Porque tudo que a gente vive hoje, a gente já criou ontem, né? Então, na verdade, se eu quero viver uma realidade propícia, apropriada para mim, eu tenho que perceber o que eu estou criando hoje, com o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço para eu viver isso amanhã. Então, o macaco me trouxe essa sabedoria e eu acho que eu consegui, apesar da surpresa, eu consegui, né, dar bons tratos à bola. E agora, então, a gente entra na semente. Aí a onda da semente já é mais ativa. A onda da semente está falando pra gente agora, ó, nada de pensar que é 26 de junho, perto do momento de você receber, não. Agora tá na hora de você, ó, foco, né? Foco, concentração nos pensamentos e nos sentimentos que você quer vibrar durante essa onda encantada, porque vão se abrir 10 portais de ativação galáctica durante 10 dias seguidos. Serão portais de ativação galáctica, vai estar chegando informação, e se você estiver atenta ao que você sente, ao que você pensa, à sua intuição, você vai receber um monte de informação aí super parceiras da vida, que é super parceira. Só traz orientação boa, só traz orientação criativa, divina, para a gente viver essa vida divina que a gente tem a nosso dispor. Porque nós, gente, nós somos crianças inocentes nesse paraíso terrestre. Tentaram, de todas as maneiras, tirar a nossa inocência, encher a gente de medo do perigo, encher a gente de medo do sofrimento, o que não é verdade. Nós somos inocentes, não tem nenhum pecado original nem final. A gente está aqui para desfrutar dessa vida. Vide a natureza. Se a natureza sabe sobreviver, se transformar e se sustentar em saúde e beleza, quanto mais nós, filhos e filhas de Deus e da deusa. Tá certo? Então eu fico por aqui, medite. Quarta-feira tem uma live aqui no canal sobre o ego. Finalmente a gente vai começar a entender o ego do ponto de vista psicológico, esotérico, para poder, né, unir esses dois saberes da ciência e da espiritualidade e viver uma vida saudável e sair desse lugar tanto assim doente, né, que a gente anda, né, pela quantidade de farmácias que tem por aí. Deus me livre, Deusa me livre. Gente, beijo, ó. Valeu, até a próxima. Espero vocês. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, deixa seu like e aciona o sininho, porque aqui é um verdadeiro coaching para essa transição planetária maravilhosa que a gente está vivendo. Tá bom? Beijo.